Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E olha só, na estação Vila Prudente, na zona leste da capital paulista, uma mulher ficou presa entre a porta de segurança e o vagão da linha 2 verde do metrô. Os funcionários do metrô ajudaram a resolver o problema e o trem ficou parado e as plataformas lotaram. Um vídeo mostra o momento em que a passageira ficou presa entre porta de segurança e vagão do trem da linha verde do metrô em São Paulo. O caso aconteceu na estação Vila Prudente. Na gravação, que tem cerca de 1 minuto, é possível ver a mulher prensada entre as estruturas e sem conseguir movimentar totalmente os braços. 2 funcionários da companhia apareceram tentando ajudar a passageira e resolver a situação. Devido à ocorrência, o trem ficou parado e a plataforma ficou lotada de passageiros. Em nota, o metrô lamentou o ocorrido e disse que, assim que o incidente foi identificado, os funcionários atuaram prontamente para ajudar a passageira. Segundo a empresa, foi oferecida assistência à passageira, que recusou atendimento médico. O metrô aproveitou para alertar aos passageiros sobre a importância de seguir os sinais luminosos e sonoros do fechamento do conjunto de portas e não embarcar nesse momento, garantindo a segurança. E na Bahia, uma passageira ficou com uma perna presa entre o vagão e a plataforma do metrô de Salvador. O drama da mulher foi registrado em um vídeo. Vamos ver. O caso aconteceu na estação Imbuí. A mulher ficou com a perna presa entre o vagão e a plataforma do metrô de Salvador. De acordo com informações, agentes da CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o modal, prestaram os primeiros socorros à vítima. Passageiros que estavam no local também tentaram ajudar. Toda essa situação foi filmada e as imagens passaram a circular nas redes sociais, mostrando toda a atenção que ficou entre os usuários do metrô, com os gritos da vítima reclamando de dor. As imagens mostram ainda o momento em que os agentes da concessionária prestam esse socorro. A concessionária CCR informou por meio de nota que os agentes de atendimento e segurança prestaram atendimento à passageira e que ela recebeu os primeiros socorros ainda no local. E ela foi encaminhada posteriormente para uma unidade de saúde. Ainda de acordo com a concessionária, ela reforçou que realiza campanhas de conscientização sobre os cuidados durante o embarque, a viagem e o desembarque dos trens. Nós tentamos obter informações sobre o atual estado de saúde da passageira, mas até o fechamento dessa edição não conseguimos retorno. E no Rio de Janeiro, donos de uma lanchonete estão denunciando falsos aplicativos de entrega. Os clientes pedem o lanche, pagam, mas não recebem nada. Vamos ver mais detalhes com o Anderson Nascimento. Golpistas criaram uma conta falsa em um aplicativo de comidas para enganar clientes que pedem lanches em uma loja em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo o estabelecimento, os últimos 7 dias, cerca de 20 clientes já enviaram reclamações relatando do golpe. O cliente realizava um pedido pelo aplicativo e quem recebia eram os bandidos, já que a conta era falsa. Em seguida, os criminosos davam uma desculpa dizendo que o entregador teve um problema e nunca entregavam o lanche. Se o pagamento viesse pelo iFood, eles cancelavam o pedido. Entravam em contato com o cliente e pediam que o pagamento fosse feito por Pix para poderem receber o valor. Quando o pagamento era finalizado, eles sumiam e não davam mais respostas. Os clientes têm ido reclamar pelo Instagram da loja, pensando que o erro era deles. Mas o que eles não sabem é que os proprietários também são vítimas do golpe. Os donos do local só descobriram após receberem mensagens dos clientes e aproveitaram para ressaltar que só atendem pelo WhatsApp ou pelo Instagram e não possuem nenhum perfil no iFood. Eles disseram que já fizeram um boletim de ocorrência e que estão tentando com todas as medidas cabíveis dentro da lei. Em nota, o iFood informou que fez o bloqueio da conta. Eles também disseram que é importante que os consumidores evitem trocar mensagens fora da plataforma e efetuem o pagamento somente pelo aplicativo. A 57DP de Nilópolis está apurando a fraude.
E um novo estudo mostra quais são os tipos de substâncias tóxicas que podem ser encontradas nos cigarros eletrônicos. Vamos ver quais são com o Alexandre Cardoso. As versões descartáveis dos cigarros eletrônicos, os famosos vapes, contêm metais tóxicos nos circuitos que contaminam o líquido que vai ser inalado antes mesmo do uso. É o que aponta o estudo da PUC-Rio. Os 15 vapes descartáveis analisados todos apresentaram alto níveis de metais como cobre, estanho e níquel, muito acima do esperado para qualquer tipo de material que vai ser inalado. Além dos metais, foram encontrados diversos compostos para deixar o sabor do vape mais adocicado e refrescante e até substâncias usadas como aromatizantes de vela, que podem ser prejudiciais à saúde quando inalados continuamente. O estudo examinou também 14 líquidos de vape recarregáveis. E, nesse caso, não foram encontrados metais tóxicos em níveis elevados, por conta do líquido ser vendido separadamente, evitando o contato com os circuitos, mas ainda assim apresenta toxicidades. Os dispositivos, que podem ser descartáveis ou recarregáveis, têm uma bateria interna que aquece o líquido a temperaturas que podem chegar a 350 graus, que a longo prazo causam câncer de pulmão, boca, bexiga, estreitamento das artérias e doenças respiratórias. Além disso, o compartilhamento entre usuários pode expor os fumantes ao vírus da herpes, da hepatite C, tuberculose e outras doenças. Segundo especialistas, os vapes são mais prejudiciais do que cigarros tradicionais. A concentração de nicotina dos vapes pode chegar a 100 vezes a do cigarro convencional e que o vício pode se dar em apenas 5 dias. A venda do cigarro eletrônico é proibida no Brasil desde 2009, porém, são amplamente consumidos no país, especialmente por jovens. Todos os produtos vendidos aqui são contrabandeados. E o Mato Grosso do Sul já registrou 4 casos de raiva em morcegos. Acompanhe mais informações com o repórter Wellington Pael. O caso foi detectado em Campo Grande. Esse é o 4º caso detectado somente este ano pelo CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, na capital aqui de Mato Grosso do Sul. A orientação para quem encontrar morcegos caídos no chão ou que apresentem um comportamento que não parece normal é não fazer qualquer contato direto com o animal e acione o CCZ para providências. Isso porque nem todos os morcegos carregam o vírus, mas os infectados podem transmitir para os humanos. A doença, que é infecciosa aguda grave, pode levar à morte em quase 100% dos casos, sejam em humanos ou em animais. Cães e gatos também podem ser acometidos, por isso é fundamental que estejam vacinados. A doença é transmitida pela saliva de animais contaminados, ou seja, mordidas, arranhões ou lambidas podem ser a porta de entrada para o vírus. Em caso de mordida de morcego, a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde. O mesmo vale para mordidas ou arranhões de cães e gatos não vacinados. Entre 2010 e 2025, foram 50 casos de raiva humana registrados no Brasil, 9 causados por mordidas de cães, 22 por morcegos, 7 por saguis, 2 por raposas, 5 por gatos e 1 por boi. Em 4 casos, não foram identificados os animais que provocaram a agressão. Entre todos esses casos, somente 2 pacientes sobreviveram. E olha só, um relatório da Agência Internacional de Energia revelou que o consumo de energia no mundo aumentou mais em 2024 do que em toda a década anterior, impulsionado pela eletricidade e pela queda no uso de petróleo. De acordo com o documento, o consumo de eletricidade subiu mais de 4%, o que representa 1.100 terawatts-hora adicionais, equivalentes ao consumo anual do Japão. Esse avanço de 4% é o maior aumento já registrado, excluindo os anos de recuperação após uma recessão. Pela primeira vez, a participação do petróleo caiu abaixo do limite de 30% em 50 anos depois de ter atingido um pico de 46%. A Agência Internacional de Energia considera que esse aumento do consumo elétrico é consequência da crescente demanda por sistemas de refrigeração, devido
às temperaturas recordes, mas também das necessidades cada vez maiores da indústria, dos centros de dados e da inteligência artificial, além da eletrificação dos transportes. Segundo o relatório, o uso da eletricidade está crescendo rapidamente, a tal ponto que isso foi suficiente para reverter a tendência de anos de queda no consumo de energia nas economias avançadas. De cada 5 automóveis vendidos no mundo, 1 é elétrico. As vendas de veículos elétricos aumentaram mais de 25% em 2024. As energias renováveis e a nuclear forneceram 80% da eletricidade adicional consumida em 2024. Juntas, essas duas fontes de energia representam pela primeira vez 40% da produção total de eletricidade no mundo. Entre os combustíveis fósseis, o consumo de gás foi o que mais cresceu em 2024, com um aumento de 115 bilhões de metros cúbicos, um crescimento de 2,7%, após um crescimento médio de 75 bilhões de metros cúbicos nos 10 anos anteriores. Ainda de acordo com o relatório, foram os países emergentes e em desenvolvimento que impulsionaram 80% do aumento do consumo de energia no mundo, embora o crescimento na China tenha diminuído. Nos países desenvolvidos, o consumo também aumentou 1% após anos de queda. Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo criaram um software que orienta com precisão a poda de árvores em áreas urbanas, reduzindo assim o risco de queda. Vamos ver. Só na cidade de São Paulo, após fortes chuvas na capital, a prefeitura contabilizou, em um único dia deste mês, 330 quedas de árvores. Em uma delas, um carro foi atingido, matando o motorista. Por ano, estima-se que o município tenha cerca de 2.000 quedas de árvores urbanas, excluindo parques públicos e áreas de proteção ambiental. Segundo os cientistas, o primeiro passo é fazer um escaneamento das árvores com o uso de equipamento a laser, para captar em pontos diferentes imagens tridimensionais que são colocadas em um modelo computacional. Para fazer a modelagem, o grupo desenvolveu uma combinação de software e chegou a um algoritmo de poda, com o objetivo de manter o equilíbrio da árvore. O trabalho une biologia, matemática e mecatrônica e está sendo desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados, do Instituto de Biociências e da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no âmbito do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito, um centro de pesquisa em engenharia constituído por FAPESP e Shell, com apoio de diversas outras empresas, voltado a estudos avançados em bioenergia, agricultura e ciências ambientais para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Nas primeiras análises, realizadas no campus da Universidade de São Paulo, na capital, os pesquisadores fizeram uma poda de até 20% da copa, com base no algoritmo, e conseguiram manter o equilíbrio da árvore. Em outro ensaio, com outro tipo de corte, houve aumento dos pontos de fraqueza, com mais possibilidade de queda. Normalmente, a poda em área urbana é realizada dentro de 6 meses, um plano de manejo ambiental dos municípios, para compatibilizar a estrutura do vegetal ao convívio humano, com foco na saúde da árvore, mantendo sua resiliência e equilíbrio. A definição de como será a poda em cada árvore é feita por técnicos ou profissional responsável pelo serviço, no limite de 30% da copa. Essa ferramenta vem de uma sequência de trabalhos, que agora conta também com a equipe da engenharia. O próximo passo é uma aproximação com a meteorologia para estudar a velocidade e o direcionamento dos ventos em tempestades. Isso ajudará as equipes
a detectar o lado mais fraco da copa, ou se a árvore está em uma área de canalização de vento. E veja a seguir, o uso excessivo de celular é o principal causador do transtorno de ansiedade entre os jovens. E ainda, nova regra da CBF vai punir goleiros que segurarem a bola quando o time estiver ganhando o jogo. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias para você. E a gente volta com as notícias internacionais. Desde o seu retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump iniciou uma verdadeira guerra comercial com o restante do mundo. A ofensiva passa pela imposição de uma tarifa de 25% sobre importações de alumínio. Países como China, Canadá e México já sofrem com as medidas, que podem mirar inclusive no champanhe francês. Acompanhe. O retorno explosivo de Donald Trump à Casa Branca desencadeou uma guerra comercial entre os Estados Unidos e o resto do mundo, acendendo temores de instabilidade econômica global. Tarifas servem para tornar a América rica novamente e grande novamente. Tarifas são impostos. Elas são ruins para os negócios e piores para os consumidores. Isso é uma coisa muito burra de se fazer. Desde 12 de março, uma tarifa de 25% foi imposta a todo o aço e alumínio importados para os Estados Unidos, com o objetivo de proteger a indústria americana ao tornar a produção estrangeira mais cara. Atualmente, cerca de metade do aço e alumínio do país é importado. As tarifas provavelmente aumentarão os custos de produção dos produtos, desde eletrodomésticos a automóveis, passando por latas usadas para bebidas. Especialistas dizem que isso pode impactar os preços ao consumidor no futuro. Os empregos estão em jogo, os preços estão altos. Ninguém precisa disso dos dois lados, nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos. Além do aço e do alumínio, Trump lançou tarifas sobre os principais parceiros comerciais, incluindo China, Canadá e México. Em março, o presidente Trump aumentou uma tarifa geral de 10% que impôs sobre produtos chineses para 20%, com o objetivo de reduzir o déficit comercial de 300 bilhões de dólares dos Estados Unidos com a China. A ordem veio depois que o republicano descartou uma isenção alfandegária para bens avaliados abaixo de 800 dólares, uma parte vital do modelo de negócios de plataformas de baixo custo como Temu e Shein. Se os Estados Unidos continuarem nesse caminho errado, lutaremos até o fim. México e Canadá, os principais parceiros comerciais americanos depois da China, enfrentaram meses de vai ou não vai sobre tarifas. Trump justificou as taxas sobre seus vizinhos com alegações de que eles não fazem o suficiente para restringir a imigração ilegal e o contrabando da droga mortal fentanil para os Estados Unidos. Estamos pensando em termos de 25% no México e Canadá, porque eles permitem a entrada de um grande número de pessoas. O Canadá é péssimo, também permite a entrada de muita gente e do fentanil. Durante sua campanha presidencial, Trump defendeu tarifas como um meio de financiar o orçamento federal e reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Agora, como presidente, o bilionário usa a taxação acima de tudo como um meio de pressão sobre países. Trump já impôs tarifas de 25% sobre alguns produtos mexicanos e canadenses e diz que impostos abrangentes sobre todas as importações desses dois países, que foram adiados 2 vezes, devem entrar em vigor em 2 de abril. Nós não pedimos por essa briga, mas os canadenses estão sempre prontos. Os americanos não devem cometer erros. No comércio como no hóquei, o Canadá vencerá. Além das tarifas, Ottawa também teve que lidar com repetidas declarações de Trump sobre fazer o Canadá o 51º estado americano. Para ser honesto com você, o Canadá só funciona como um estado. Não precisamos de nada que eles tenham. Manter o Canadá como hino nacional eu adoro, acho ótimo, mantenha, mas será para o estado. Um dos nossos maiores estados, talvez o nosso maior estado. As declarações de Trump alimentaram um forte sentimento anti-Estados Unidos ao norte da fronteira, onde o hino americano agora é regularmente vaiado em competições esportivas.
Além disso, várias províncias canadenses proibiram a venda de álcool dos Estados Unidos, como parte de uma ampla retaliação nacional contra as tarifas de importação de Trump. Já o México diz que vai esperar o dia 2 de abril para decidir quais medidas tomará. 2 de abril será o dia da libertação para a América. Fomos enganados por todos os países do mundo, amigos e inimigos. A União Europeia também pode ver em breve suas exportações para os Estados Unidos sujeitas a tarifas de 25%. Uma situação potencialmente desafiadora para montadoras e empresas farmacêuticas, que estão entre os maiores exportadores de bens da Europa através do Atlântico. A União Europeia foi formada para ferrar os Estados Unidos. Esse é o propósito dela. E eles fizeram um bom trabalho, mas agora eu sou o presidente. Produtos europeus como vinhos, champanhes e destilados enfrentam a ameaça de uma tarifa de 200%. A medida adotada por Trump é uma retaliação às tarifas de 50% planejadas pelo bloco sobre o uísque americano. A medida triplicaria o preço de uma garrafa de champanhe de nível básico para consumidores americanos, para cerca de $150. A União Europeia, que tem um superávit comercial de 50 bilhões de dólares com os Estados Unidos, prometeu utilizar contramedidas proporcionais. Será um pequeno distúrbio, mas ficaremos bem. Não será muito. E olha só, de cada 4 agrotóxicos utilizados no Brasil, 1 é ilegal. E apesar de não terem autorização para a sua comercialização, muita gente compra e contribui para um crime que, além de tudo, pode fazer mal à saúde de todos. O uso de agrotóxicos ilegais tem crescido no Brasil, impulsionado pelo crime organizado e pela facilidade de compra na internet. Produtos contrabandeados de países vizinhos ou falsificados no próprio território nacional vêm sendo adquiridos por produtores rurais, muitas vezes atraídos pelos preços mais baixos. A estimativa é de que 1 em cada 4 agrotóxicos em circulação no país seja irregular. Apenas em 2023, a Polícia Federal apreendeu 575 toneladas desses produtos, um aumento de quase 180% em relação ao ano anterior. A fiscalização tem identificado cargas ilegais em rodovias e propriedades rurais, mas especialistas alertam que a repressão ainda não consegue conter o avanço desse mercado clandestino. Além do contrabando, há quadrilhas especializadas no roubo e falsificação de defensivos agrícolas, abastecendo uma cadeia criminosa que inclui até mesmo facções como o Primeiro Comando da Capital, o PCC. A alta do dólar nos últimos anos contribuiu para o problema, tornando os agrotóxicos regulamentados mais caros e incentivando a busca por alternativas no mercado ilegal. Substâncias proibidas no Brasil, como o paraquat, banido desde 2020 devido a riscos à saúde, incluindo câncer e doenças neurodegenerativas, seguem sendo amplamente vendidas em sites de comércio eletrônico e até em redes sociais. Plataformas de marketplace e grupos privados facilitam a distribuição desses produtos para diferentes regiões do país. Além dos riscos à saúde humana, o uso desses agrotóxicos ilegais traz sérias consequências ambientais. Sem fiscalização, o descarte das embalagens ocorre de forma irregular, com recipientes enterrados ou queimados, contaminando o solo e os recursos hídricos. Enquanto grandes produtores costumam seguir normas sanitárias mais rígidas, agricultores de menor porte frequentemente recorrem ao mercado clandestino para reduzir custos e ampliar a produção. Diante desse cenário, especialistas defendem medidas mais rigorosas para conter a circulação desses insumos. Uma das propostas discutidas envolve a criação de uma legislação única para os países do Mercosul, restringindo a comercialização de substâncias proibidas no bloco, semelhante ao modelo adotado na União Europeia. A ideia é reduzir as brechas que permitem o fluxo de produtos perigosos entre fronteiras e facilitar a fiscalização das autoridades. O transtorno de ansiedade é considerado uma epidemia entre os jovens, de acordo com os especialistas. E o principal vilão é o uso excessivo do celular. Nos últimos anos, a ansiedade tem despontado como um dos maiores desafios para a saúde pública em todo o mundo. O que antes era considerado como um transtorno pontual, hoje, para os especialistas, é uma epidemia. No Brasil, um levantamento recente do Ministério da Saúde demonstrou que de 2014 a 2024,
os atendimentos relacionados à ansiedade pelo SUS aumentaram 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos e 4.423% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS indicarão que, pela primeira vez, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superaram os de adultos. Segundo especialistas, o grande aumento de casos entre jovens se dá devido à mudança que a tecnologia trouxe para a comunicação. O uso excessivo de smartphones, a exposição constante às redes sociais seriam os principais vilões dessa crise. As redes sociais, que os jovens se conectam dia e noite por meio de seus celulares, criam um ambiente de comparação social constante, onde os jovens são bombardeados por imagens de vidas supostamente perfeitas. O sucesso social e a dedicação constante na administração de suas marcas pessoais online passou a ser essencial para obter aceitação dos colegas e evitar humilhações online. O fenômeno do cyberbullying agrava a situação. Segundo dados do UNICEF, 1 em cada 3 jovens no mundo já foi vítima de bullying online. Esse tipo de violência, que pode ocorrer 24 horas por dia, deixa marcas profundas na saúde mental. E o Brasil reciclou no ano passado mais de 400 mil toneladas de material usado em garrafas, embalagens e outros produtos feitos de PET. O dado faz parte do 13º censo da reciclagem no país. O país aumentou o volume reciclado em 14,2% desde 2021, ano do último levantamento, quando reciclou 359 mil toneladas. Em 2024, os produtos reciclados representaram 32% do faturamento bruto total de toda a indústria do PET, o que equivale a 5 bilhões e 600 milhões de reais dos 17 bilhões e 700 milhões de reais faturados. A indústria reciclou o total de 53% das embalagens descartadas pelos consumidores no ano passado. O índice apresentou uma redução na comparação com 4 anos atrás, quando ficou em 56,4%. Dados da ABPET apontam que o setor passa por dificuldades para ampliar o montante reciclado. A indústria recicla mais da metade do PET em um país onde não tem coleta seletiva. As recicladoras têm apresentado problemas de abastecimento. Por conta disso, a indústria está importando os chamados flakes, que são embalagens trituradas e limpas de países do Mercosul, como Paraguai e Uruguai, para fazer frente a uma demanda crescente pelo PET reciclado, principalmente por parte de grandes marcas de água e refrigerantes. A coleta seletiva feita pelas prefeituras é responsável por apenas 1% do total fornecido à indústria. O 13º Censo da Reciclagem de PET no Brasil também levantou dados a respeito das diferentes aplicações do PET reciclado no Brasil. A maior fatia vai para a produção de garrafas e outras embalagens, que representam 37% do total reciclado. Em seguida, vem a produção têxtil, com 24%, a química, com 13%, a de lâminas e chapas, que também responde por 13%, e a de fitas de arquear, com 10%. E olha só, nós vamos conhecer agora uma história inusitada de uma cadelinha que foi adotada por um mecânico. Ela viralizou nas redes sociais depois de adotar peças de veículos como se fossem os seus próprios filhotes. Isso aconteceu lá do Mato Grosso do Sul e quem vai trazer as informações é a repórter Fabiane Dorta.
A oficina mecânica onde mora a Raika fica em Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul. Era um dia comum por lá quando ela resolveu adotar coifas que tinham acabado de ser retiradas ali de um carro que estava em manutenção na oficina. A coifa é uma peça que protege componentes do carro contra sujeira, umidade ou poeira, por exemplo. O Vitor, dono da oficina, como muitos fazem, filmou a peripécia e publicou em uma rede social. Ele usava esse perfil da empresa para postagens eventuais de bastidores sem muita frequência. Mas quando a Raika apareceu por lá com as coifas, deixou todos surpresos porque o vídeo dela atingiu quase 8 milhões de visualizações. Olha o que ela inventou. Ela inventou que ela está grávida, que ela pariu 3 coifas e um batente. E agora ela cuida das coifas e dos batentes. E como que você quer a sanidade do mecânico se o cachorro tá criando as coifas? Chamando de filhote a coifa. Ó, você vai tentar pegar a coifa, ó. Ela quer morder lá, acho que é o filhote dela. Ela passa carregando as coifas pra lá e pra cá. Não é uma coisa que é habitual nossa ficar postando as coisas, sabe? E a gente tinha, tipo assim, 1.000 e poucos seguidores. É uma coisa assim, a gente faz um serviço, posta lá, uma promoção, coisa assim, bem sem profissionalismo, uma coisa bem normal. E foi questão assim, eu postei, mais ou menos eram umas 5 horas, eu estava indo buscar as crianças na escola. Quando era 7 horas da noite, tinha batido 1 milhão de visualização. E o que a gente mais tinha visualização no Instagram era tipo 1.000 e poucas visualizações, era tipo assim, bem desproporcional pro nosso normal, tipo assim, né? Aí que eu postei o vídeo no meu status do WhatsApp, porque a gente achou muito engraçado, por ser uma coisa muito atípica. Seria até normal se ela tivesse perdido o filhote, ou se ela tivesse tido algum filhote e tivessem doado. E não, tipo, um belo dia ela acordou de manhã e ela jura de pé junto que as coifas foi filho dela. E foi passando os dias, e eu peguei essas coifas, uma hora ela saiu para tomar água, eu peguei esses negócios para jogar fora, e ela foi lá no lixo e tirou. Eu falei, mas não pode, o que está acontecendo com esse cachorro? Aí chegou umas peças grandes e tinha uma caixa de papelão, e eu peguei essas coifas e essa caixa de papelão e botei num canto da oficina, esperando o dia do lixo para jogar tudo fora. Pois ela foi lá e deitou na caixa junto com as coifas. Um belo dia a gente está lá na hora do almoço, eu estou cuidando ela, e ela pegou a coifa e pôs perto do seio, assim, das tetas, para mamar. Eu falei, mas não é possível, o cachorro adotou as coifas e as coisas, e por isso da braveza dela, o instinto de mãe, cuidando das coifas. Aí que a gente foi entender o que estava acontecendo. Não foram só as coifas, as adotadas pela Raika. O próprio Vitor foi uma escolha da cadelinha como tutor. Trabalhava numa outra empresa e ela um dia entrou na oficina, um dia de temporal, era tarde da noite, a gente estava trabalhando, começou um temporal muito feio e ela entrou correndo na oficina. E ela era bem magra, bem feia, ela tinha bastante carrapato. Ela era de rua, com certeza. Pedi as contas lá para montar aqui e eu vim embora. E ela ficou. E um mês depois de eu ter saído, ela começou a ficar ruim e tal. E esse meu ex-patrão me ligou e falou, cara, vem buscar o cachorro. Já levei no veterinário, já fiz tudo o que precisava, o cachorro não tem nada, cara, ele tá com saudade. Vem buscar. O caso da Raika chamou atenção pelo inusitado, mas é importante lembrar que esse tipo de mudança de comportamento pode sempre ser acompanhada por um médico veterinário. Isso porque adotar objetos como se fossem filhotes pode se tratar, por exemplo, de um caso de gravidez canina psicológica, algo bastante comum em fêmeas, especialmente as que não foram castradas. A maioria dos casos não é grave. Ao perceberem os sintomas, o tutor deve deixar a cachorrinha o mais confortável que conseguir e, assim que possível, buscar ajuda para avaliar se é um caso que pode gerar complicações de saúde. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso jornal, e quem traz as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo, e a gente começa o nosso bloco de esportes mostrando um gol que viralizou nas redes sociais. Conta mais pra gente sobre essa pintura. Realmente foi um golaço, Fernando. Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos assistem. A jogada ocorreu em um campeonato feminino de society e o vídeo bateu o recorde de qualquer modalidade do futebol feminino, com mais de 78 milhões de acessos. Vamos ver. O gol foi marcado pela equatoriana Antonella na partida entre o time que ela defende, o Pio FC, e o Troncas FC. Antonella aplicou 2 chapéus e chutou cruzado no ângulo da goleira.
O gol bateu todos os recordes de visualizações em qualquer modalidade de futebol feminino e passou de 78 milhões de acessos. O tento rendeu a comparação de Antonella a grandes jogadores do futebol, como Ronaldinho Gaúcho. Nas redes sociais, ela virou Antonaldinho. E também foi lembrado o gol que o Everton Ribeiro marcou no Flamengo, na época que jogava pelo Cruzeiro. A Queens League é a versão feminina da Kings League, competição de futebol de 7 da Espanha. O torneio foi fundado pela lenda do Barcelona Gerard Piqué e é um sucesso na internet, com fãs ao redor do mundo. E o Campeonato Brasileiro já começou e uma nova regra para os goleiros já está valendo, não é mesmo? Pois é, os goleiros terão que ficar mais atentos, porque nada de cera a partir de agora. Isso porque a CBF aprovou uma regra que vai punir quem fica segurando a bola quando o time está ganhando o jogo. O Campeonato Brasileiro começou neste sábado com muitas alterações. Entre elas, uma nova regra que vai acabar com a demora dos goleiros para repor a bola em jogo. Caso o defensor segurar a bola com as mãos por mais de 8 segundos, o time adversário ganhará um escanteio, penalizando então o time e fazendo com que a equipe adversária não sofra com as catimbas do oponente. A entidade enviou um ofício aos clubes comunicando que a determinação já começa a valer na primeira rodada do Brasileirão e será usada para todos os campeonatos organizados pela CBF, mesmo os que já estão em andamento, como a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, a Copa Verde e os campeonatos de base. A norma foi aprovada pela IFAB, que é o órgão internacional que regulamenta as diretrizes do futebol. A regra será testada no Mundial de Clubes que acontecerá em junho nos Estados Unidos e na Europa começará a valer na próxima temporada. Assim que os goleiros passarem de 3 segundos com a posse da bola, o árbitro da partida deverá realizar a contagem regressiva do tempo restante, assim como já é feito no regulamento atual. Agora é torcer para que essa determinação ajude a deixar o futebol mais dinâmico. Pois é, Fernando, e eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais notícias do esporte. Até mais. Tá certo, Felipe, eu que agradeço as informações e até mais. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo domingo e até mais.